Boa noite a todos. Boa noite. Verifico o quórum suficiente para iniciar os trabalhos. Assim, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Declaro aberta a quarta reunião extraordinária de 2019. Passo a palavra à secretária Angélica. Boa noite a todos. Fiquemos em pé para que juntos façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A ordem do dia será a votação dos projetos de lei de número 7, 8 e 9 de 2019. Determino a secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça, projeto de lei número 7 de 2019. Poder Legislativo, Câmara dos Vereadores, Município de Senador Amaral. Parecer número 7, de 29 de maio de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça. Emenda. Dispõe sobre a criação do cargo de coordenador do Cadastro Único para Programas Sociais, Programa Bolsa Família. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação do cargo de coordenador do Cadastro Único para Programas Sociais, Programa Bolsa Família, encaminhada a esta comissão para análise e parecer. O projeto de lei traz em seu bojo, folha 4, a criação de um cargo de coordenador do Programa Bolsa Família. O projeto foi protocolado em 22 de maio de 2019 e encaminhado ao plenário para leitura e em seguida para esta comissão para análise e parecer. Na medida em que cresce a demanda no município, é natural que junto com ela cresça a necessidade de criação de novos cargos e novas vagas. Exatamente porque a população requer maior atenção e a administração precisa socorrê-las de maneira célere, clara e objetiva. Com isto, a criação de cargos atende primordialmente os interesses da coletividade, especialmente para atender os programas sociais do governo federal, tão importantes em nosso município, pois atende caso de carências extrema, o que tem nosso apoio. Contudo, o Executivo encaminhou o projeto de lei, tendo havido pleito da Presidência da Casa para a apresentação dos documentos contidos às folhas 7 do Programa Legislativo, que passam pelo nosso crivo, cuja comissão procede à análise do projeto de lei e para aprimorar a qual vem acompanhado do parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal. A assessoria é de parecer pela regularidade da matéria, no entanto, ressalva a necessidade de juntada dos documentos de folha 7. Da análise, impõe avaliar a exigência da apresentação da estimativa de impacto orçamentário financeiro à luz do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo tal exigência nenhuma criação do Poder Legislativo local, mas de lei federal em voga no cenário administrativo responsável brasileiro. A elaboração da estimativa do impacto orçamentário financeiro da criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental e a declaração do coordenador de despesa em cumprimento ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com base nas discussões realizadas no Acordão TCU número 883 de 2005. Propõe-se definições quanto a 1. Tipo de despesas englobada no artigo 16. 2. Distinção entre os artigos 16 e 17. 3. Momento exigido para elaboração da estimativa do impacto orçamentário financeiro. 4. Declaração do coordenador de despesas. De forma, a lei busca não só preservar o equilíbrio do orçamento atual, como também os exercícios seguintes, trazendo regras
para as criações de despesas e renúncia da receita, que preservam o equilíbrio com base na estimativa de impacto orçamentário financeiro. O equilíbrio é também um princípio da elaboração dos orçamentos anuais, que visa adequar os gastos necessários às receitas previstas. Assim, entende-se que o orçamento abrange o suporte necessário às despesas iniciadas em exercícios anteriores e as criadas no exercício vigente. Após a elaboração do orçamento, no entanto, poderá haver a necessidade de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações que não foram contempladas em créditos orçamentários de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A realização das tais ações, que acarretam aumento de despesas, está condicionada à elaboração da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deve entrar em vigor e nos 2 seguintes, como garantia de que essa nova despesa não gere desequilíbrio no orçamento atual e não traga embutidos desequilíbrios futuros. Destarte, uma vez que para a ação já incluídas na Lei Orçamentária Anual, LOA, o impacto já for avaliado na aprovação do orçamento, apresenta-se o entendimento de que a exigência do artigo 16 refere-se às despesas que tratam de modificação na lei orçamentária por meio de créditos adicionais. O artigo 16 faz referência à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. É mister esclarecer que a estimativa do impacto orçamentário financeiro deverá ser elaborada em todos os casos acima descritos, independentemente do prazo de execução do projeto. Alcançará o exercício em que entrará em vigor em os 2 seguintes. Nos casos em que existam despesas de manutenção decorrentes, nos exercícios seguintes à entrada em vigor do projeto, elas deverão constar nos orçamentos anuais seguintes, apesar de a exigência do artigo 16, mais de aprimorar o conceito de despesas por projeto. Em determinados casos, uma despesa por atividades poderá ser enquadrada nas exigências do artigo 16. Se daquela operação permanente gerar um produto necessário à manutenção de ação de governo que crie, expanda ou aperfeiçoe a ação governamental. Cabe ao gestor ou coordenador de despesas verificar o impacto que a despesa gere na ação governamental. O coordenador de despesas é aquele que tem por delegação ou não o dever de autorizar os empenhos e pagamentos. É de sua responsabilidade o ateste de que os atos estão de acordo com as normas legais e será responsável quanto a atestar indevidamente quanto a geração de despesa de lei de responsabilidade fiscal trouxe papel importante para o ordenador de despesas quando estabeleceu a declaração do ordenador como um item exigido para cumprimento do artigo 16, a declaração do ordenador a despesas de que o aumento de adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, a compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias. Essa declaração, portanto, é um ato administrativo e ateste indicando que a realização de despesas cumpre os requisitos legais e não a exigência legal, quanto à sua forma, que pode ser uma declaração formal ou uma checagem no sistema. Tendo havido a juntada desses importantes documentos, é de parecer favorável à aprovação. É o parecer do relator. Acompanhando o parecer do senhor relator, a comissão emite o parecer número 7 de 2019, favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 29 de maio de 2019. Estiveram presentes na sessão o presidente Sidney Ferreira Borba, o relator Leandro Ferreira de Rezende e o vereador Leandro Donizete da Costa, membro desta comissão. Emenda modificada ao parecer de lei número 7 de 2019. Os vereadores que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 95, 5º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 7 de 2019,
que dispõe sobre a criação do cargo de coordenador do Cadastro Único para Programas Sociais, Programa Bolsa Família. Emenda modificativa. Modifique a redação do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar neste termo. Projeto de lei número 7 de 2019. Dispõe sobre a criação do cargo de coordenador do Cadastro Único para Programas Sociais, Programa Bolsa Família. A Câmara Municipal de Senador Amaral, Estado de Minas Gerais, aprova e é o prefeito municipal no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 46(1), artigo 66(9) e 81(1) da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga o seguinte lei. Senador Amaral, 29 de maio de 2019. Sidnei Ferreira Borba, Leandro Ferreira de Rezende, Leandro Donizete Costa. Justificativa. A presente emenda modificada visa atender os propósitos de que o presente projeto de lei possa prosperar a sua totalidade em condições regulares e atender os requisitos da boa ética legislativa. Senador Amaral, 29 de maio de 2019. Leandro Ferreira de Rezende, relator. Coloco em votação o projeto de lei número 7 de 2019. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, manifeste-se levantando. Aprovado. Determino a secretária que faça a leitura do projeto de Comissão de Justiça, ao projeto de lei número 8 de 2019. Passa a palavra para a Angélica. Poder Legislativo, Câmara dos Vereadores, Município de Senador Amaral. Parecer número 8 de 29 de maio de 2019 da Comissão de Constituição e Justiça. Emenda. Dispõe sobre autorização para a participação do município de Senador Amaral, Minas Gerais, no consórcio público denominado Associação dos Municípios de Microrregião Tomédio Sapucaí, AMESP. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei que dispõe sobre autorização para a participação do município de Senador Amaral no consórcio público denominado Associação dos Municípios da Microrregião Tomédio Sapucaí, AMESP, encaminhado a esta comissão para análise e parecer. A participação em consórcio público é atualmente uma realidade incontestável, pois permite ao município atrair a experiência de uma nova associação pública, com lastro de conhecimento que, em regra, não existem em outros pequenos municípios. As normas gerais para a participação encontram-se incitas da Lei 11.107 de 2005, cuja elaboração de contrato está regulado pelo artigo 5º, parágrafo 4º do referido diploma, dispensando-se a ratificação do protocolo de intenções se disciplinar a participação do consórcio em linha específica antes de subscrever o referido protocolo. O projeto de lei foi protocolado em 22 de maio de 2019 e encaminhado ao plenário para leitura e, em seguida, para esta comissão para análise e parecer. O Executivo encaminhou o projeto de lei, tendo havido pleito da Presidência da Casa para a apresentação dos documentos contidos à folha 6 do processo legislativo, que passam pelo nosso crivo, cuja comissão procede à análise do projeto de lei e para aprimorá-la, o qual vem acompanhando o parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal. A assessoria é do parecer pela regularidade da matéria. Da análise constam o pedido, esta em conformidade com a Lei 11.107 de 2005 e com o interesse local municipal. Com isso, entendemos que a matéria merece o apoio desta entidade. Opino favorável à tramitação do projeto. É o parecer do relator. Acompanhando o parecer do senhor relator, a comissão emite o parecer número 8 de 2019, favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 29 de maio de 2019. Estiveram presentes na sessão o presidente Sidnei Ferreira Borba, o relator Leandro Ferreira de Rezende
e o vereador Leandro Donissete da Costa, membro desta comissão. Emenda modificativa ao projeto de lei número 8 de 2019. Os vereadores que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 95, 5º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 9 de 2019, que dispõe a participação do município de Senador Amaral, Minas Gerais, ao consórcio público denominado Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, AMESP. Emenda modificativa. Modifique a redação do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Projeto de lei número 8 de 2019 dispõe a participação do município de Senador Amaral, Minas Gerais, no consórcio público denominado Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, AMESP. A Câmara Municipal de Senador Amaral, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, especialmente nas contidas no artigo 30.1 da Constituição Federal, artigo 46.1, artigo 66.9 e 81.1 da Lei Orgânica Municipal, sancione e promulga a seguinte lei. Senador Amaral, 29 de maio de 2019. Justificativa. Presente emenda modificativa visa atender aos propósitos de que o presente projeto de lei possa prosperar na sua totalidade em condições regulares a atender aos requisitos de boa ética legislativa. Senador Amaral, 29 de maio de 2019. Leandro Ferreira de Rezende, relator. Coloco em votação o projeto de lei de número 8 de 2019. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, manifeste-se levantando. Aprovado. Determino a senhora secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça do projeto de lei número 9 de 2019. Passa a palavra para a Angélica. Poder Legislativo, Câmara dos Vereadores, Município de Senador Amaral. Parecer número 9 de 29 de maio de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça. Emenda. Dispõe sobre a criação de cargos e vagas e da outras providências. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos e vagas e da outras providências, encaminhado a esta comissão para análise e parecer. O projeto de lei traz seu bojo folha 3 a criação de 3 novos cargos, sendo eles coveiro, 2 vagas, jardineiros, 1 vaga, pintor, 1 vaga e ainda 10 novas vagas para o cargo já existente, sendo eles 2 vagas para operador de máquina, 3 vagas para auxiliar de serviços gerais, 4 vagas para motorista e 1 vaga para monitor auxiliar. O projeto de lei foi protocolado em 22 de maio de 2019, encaminhado ao plenário para leitura e em seguida para esta comissão para análise e parecer. Na medida em que cresce a demanda do município, é natural que junto com ela cresça a necessidade de criação e novos cargos e novas vagas, exatamente porque a população requer maior atenção e a administração precisa socorrê-la de maneira celere, clara e objetiva. Com isto, a criação de cargos atende primordialmente os interesses da coletividade. Contudo, o Executivo encaminhou o projeto de lei, tendo havido o pleito da Presidência da Casa para a apresentação dos documentos contidos nas folhas 7 do processo legislativo, que passam pelo nosso crivo, cuja comissão procede à análise do projeto de lei para aprimorá-la, a qual vem acompanhada do parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal. A assessoria é de parecer pela regularidade da matéria. No entanto, ressalva a necessidade de juntar os documentos de folha 7. A análise impõe avaliar a exigência da apresentação da estimativa de impacto orçamentário financeiro à luz do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
não tendo tal exigência nenhuma criação do poder legislativo local, mas de lei federal em voga no cenário administrativo responsável brasileiro. A elaboração da estimativa do impacto orçamentário financeiro na criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental e a declaração do ordenador de despesas em cumprimento ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com base nas discussões realizadas no Acordão TCU número 883 de 2005, propõe-se definições quanto a 1. Tipo de despesas englobado no artigo 16. 2. Distinção entre o artigo 16 e 17. 3. Momento exigido para a elaboração da estimativa do impacto orçamentário financeiro. 4. Declaração do ordenador de despesas. Dessa forma, a lei busca não só preservar o equilíbrio do orçamento atual, como também dos exercícios seguintes, trazendo regras para a criação de despesas, renúncia de receita, que preservem o equilíbrio com base na estimativa do impacto orçamentário financeiro. O equilíbrio é também um princípio da elaboração dos orçamentos anuais que visa adequar os gastos necessários à receita prevista. Assim, entende-se que o orçamento abrange o suporte necessário às despesas iniciadas em exercícios anteriores e as criadas no exercício vigente. Após a elaboração do orçamento, no entanto, poderá haver a necessidade de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações que não foram contempladas em créditos orçamentários de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A realização de tais ações que acarretam aumento de despesas está condicionada à elaboração de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos dois seguintes, como garantia de que essa nova despesa não gere desequilíbrio no orçamento atual e não traga embutido desequilíbrios futuros. Destarte, uma vez que para ações já incluídas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, o impacto já for avaliado na aprovação do orçamento, apresenta seu entendimento de que as exigências do artigo 16 refere-se às despesas que tratam de modificação na lei orçamentária por meio de créditos adicionais. O artigo 16 faz referência à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais. É misto esclarecer que a estimativa do impacto orçamentário financeiro deverá ser elaborada em todos os casos acima descritos, e, independentemente do prazo de execução do projeto, alcançará o exercício em que entrará em vigor e os dois seguintes. Nos casos em que existam despesas de manutenção decorrentes no exercício seguintes, a entrada em vigor do projeto, eles deverão constar nos orçamentos anuais seguintes, apesar de a exigência do artigo 16 mais de aprimorar do conceito de despesas por projeto. Em determinados casos, uma despesa por atividades poderá ser enquadrada nas exigências do artigo 16, se daquela operação permanente gerar um produto necessário à manutenção da ação do governo, que crie, expanda ou aperfeiçoe a ação governamental. Cabe ao gestor, o ordenador de despesas, verificar o impacto que a despesa gere na ação governamental. O ordenador de despesa é aquele que tem por delegação ou não o dever de autorizar os empenhos e pagamentos. É de sua responsabilidade o ateste de que os atos desta, de acordo com as normas legais, será responsável quanto a atestar indevidamente, quanto com as normas legais e será quanto à geração de despesas da Lei de Responsabilidade Fiscal, trouxe papel importante para o ordenador de despesas quando estabeleceu a declaração do ordenador como um item exigido. Para cumprimentos no artigo 16, a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Essa declaração, portanto, é um ato administrativo e testa indicando que a realização das despesas cumpre os requisitos legais e não há exigência legal quanto à sua forma, que pode ser uma declaração formal ou uma checagem no sistema. Tendo havido a juntada desses importantes documentos, é de parecer favorável à aprovação. É o parecer do relator. Acompanhando o parecer do senhor relator, a comissão emite parecer número 9 de 2019, favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 29 de maio de 2019. Estiveram presentes na sessão o presidente Sidnei Ferreira Borba, o relator Leandro Ferreira de Rezende e o vereador Leandro Donizete da Costa, membro desta comissão. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3 de 2019. Os vereadores que esta subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 95, 5º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 9 de 2019, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas e dá outras providências. Emenda modificativa. Modifique a redação ao projeto de lei em epígrafe ao qual passará a vigorar nestes termos. Projeto de lei número 9 de 2019. Dispõe sobre a criação de cargos e vagas e dá outras providências. A Câmara Municipal de Senador Amaral, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 31 da Constituição Federal, artigo 46.1, artigo 66.9 e artigo 81.1 da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro geral de servidores públicos do município de Senador Amaral os seguintes cargos de provimento efetivos. 1. Coveiro, 2 vagas, carga horária de 40 horas semanais e nível salarial 6A. 2. Jardineiro, 1 vaga, carga horária de 40 horas semanais e nível salarial 1A. 3. Pintor, 1 vaga, carga horária de 40 horas semanais e nível salarial 5A. Parágrafo único. As contribuições dos cargos, ora criados, são os constantes do anexo 1 da presente lei. Artigo 2. Ficam criadas as seguintes vagas nos cargos de provimento efetivo já existentes nos quadros geral de servidores públicos do município de Senador Amaral. 1. 2 vagas para o cargo de operador de máquinas pesadas. 2. 3 vagas para auxiliar de serviços gerais. 3. 4 vagas para motoristas. 4. 1 vaga para monitor auxiliar. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente projeto de lei correrão à conta de dotações orçamentárias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na sua data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Senador Amaral, 29 de maio de 2019. Sidnei Ferreira Borba, Leandro Ferreira de Rezende, Leandro Donizete da Costa. Justificativa. A presente emenda modificativa visa atender aos propósitos de que o presente projeto de lei possa prosperar na sua totalidade, em condições regulares e atender aos requisitos de boa ética legislativa. Senador Amaral, 29 de maio de 2019. Leandro Ferreira de Rezende, relator. Coloco em votação projeto de lei número 9 de 2019. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, manifeste-se levantando. Aprovado. Tendo em vista, se trata de reunião extraordinária, não há palavra franca aos vereadores e nem espaço para indicações. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião
extraordinária para o dia 5/6/2019, às 19 horas. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrados os nossos trabalhos. Boa noite a todos.